Bom pessoal, vamos dar início à videoaula número 1 de Tecnologia Digital. Eu sou o professor João, da Universidade de São Paulo, sou doutor em Engenharia Eletrónica Industrial pela Universidade do Minho, em Portugal, e sou o professor doutor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Bom, vamos começar por ver o conceito de função lógica, mas primeiro vamos ver a definição genérica de uma função. Esta definição foi, portanto, dada em cálculo, portanto, neste caso genérico, seja GF uma função com variável independente x e variável dependente y, que é igual a f de x. Exemplos de funções, temos y igual a 5 vezes x ao quadrado mais 3. Formalmente, então, esta função define-se da seguinte forma: possui um domínio e um contradomínio, e faz a associação de x, da variável independente, a uma variável dependente que depende da variável independente através da função f. Facilmente se observa que tanto o domínio como o contradomínio desta função é o conjunto dos números reais. Todavia, também é possível definir uma função através de uma representação funcional. Por exemplo, vejamos aqui a seguinte função com variável independente x e variável dependente y. É uma função que possui apenas três valores possíveis para a variável independente e logo três valores possíveis para a variável dependente. Neste caso, esses três valores possíveis, dois deles são iguais. O que quer dizer que na realidade, neste caso genérico, só existem dois valores possíveis. Bom, então, para este caso específico, aqui representado nesta tabela, o domínio da nossa função é o conjunto dos valores possíveis da variável independente, que neste caso é menos 1, 1 e 3, sendo o contradomínio da função dado por todos os valores possíveis da variável dependente, neste caso 8, o 8 é portanto ele surge aqui duas vezes e portanto só vamos considerar o valor aqui no contradomínio, e 48. Bom, então vamos avançar. Todavia, as funções não são necessariamente numerais, podem ser representações simbólicas. Por exemplo, vamos ver o caso do semáforo de trânsito, em que x, a nossa variável independente, é a cor do semáforo e a variável dependente é o comportamento esperado para essa cor. E então temos as seguintes relações funcionais, né, através destas duas tabelas que são equivalentes. Temos aqui a primeira coluna da variável independente, que toma os valores verde, amarelo e vermelho, em que o comportamento esperado será então, portanto, os valores correspondentes da variável dependente. E, portanto, ao verde corresponde o comportamento avançar, ao amarelo corresponde o comportamento abrandar, embora em alguns casos, eu diria na maioria dos casos, toda a gente acelera e, portanto, embora o mais correto seja ter aqui abrandar, o mais usual, o comportamento esperado é o de acelerar. Finalmente, temos o terceiro comportamento, vermelho, a terceira cor do semáforo, a que corresponde o terceiro comportamento, que é parar. Aqui do lado direito substitui-se as palavras, portanto, que designam as cores pelas cores em si. Portanto, isto também é possível ter esta relação funcional. E então o domínio da função é algo estranho, é o conjunto
da cor mesmo propriamente dita, verde, amarela e vermelha. O contradomínio desta função será avançar, abrandar ou parar, ou na maioria dos casos, não é? Considerando a barbeiragem de quem está portanto, num carro, será avançar, acelerar e parar. Bom, então avançando, vamos agora ver o conceito de funções e variáveis lógicas. Formalmente, uma função lógica é uma função normalíssima, não é? F, ela possui um domínio e um contradomínio. Aqui neste caso específico, temos aqui A como sendo a variável independente e Z como sendo a variável dependente, que relaciona-se com a variável independente através da função f. A grande diferença das funções lógicas para todas as outras é que o domínio da função só possui dois valores possíveis. Portanto, a nossa variável independente pertence a este conjunto, sendo ele constituído pelos valores verdadeiro ou falso. Por outro lado, o contradomínio da função, neste caso a nossa variável dependente z, vai possuir apenas um de dois valores possíveis, também verdadeiro ou falso. Portanto, no caso das funções lógicas, quer o domínio, quer o contradomínio são iguais e possuem apenas um de dois valores, verdadeiro ou falso. Bom, como propriedades dessas variáveis, em primeiro lugar, uma variável lógica só pode assumir ou um ou outro valor. Neste caso, por exemplo, a nossa variável independente ou toma o valor verdadeiro ou toma o valor falso. Não existe meio termo. Os valores também podem ser expressos por afirmações declarativas, substituir o V e o F pela palavra verdadeiro e falso. Embora para efeitos de escrita o V e o F sejam melhores e e permitam compactar e simplificar a escrita. Além disso, dois valores possíveis são mutuamente exclusivos. Neste caso, a variável dependente ou toma o valor verdadeiro ou toma o valor falso. Bom, vamos aqui analisar, portanto, uma função f de a. Portanto, z será a nossa variável dependente, f a função e a variável lógica, ou seja, a nossa variável independente. Então, portanto, neste caso, a função será apenas de uma variável e como ela é de uma variável, vamos construir aqui uma tabela em que do lado esquerdo vamos colocar todas as combinações da variável independente. Neste caso, temos somente duas combinações da variável independente, que é o falso ou o verdadeiro. Já a variável dependente pode possuir várias combinações, neste caso, combinações portanto, de verdadeiro e falso. Vamos ter aqui, portanto, quatro combinações. Então, a primeira hipótese da primeira combinação para as variáveis dependentes será, portanto, o valor de z ser igual a A, okay? Se A for falso, Z também é falso, e se for verdadeiro, Z também será verdadeira. E, portanto, concluímos então que a função f faz com que z seja igual a A, tratando-se então da função identidade. Na segunda hipótese, temos a mesma portanto, as duas combinações da variável independente do lado esquerdo da tabela. Então, nesta segunda hipótese, o que vai acontecer é simplesmente inverter os valores lógicos da variável dependente. Portanto, o falso passa para verdadeiro,
quando o A é falso e quando o A é verdadeiro. O valor verdadeiro passa para falso. Portanto, estes dois valores foram invertidos de FV para VF. E, portanto, podemos já observar que Z é igual à negação de A e Z, na segunda linha, também é igual à negação de A. Portanto, esta função, nesta segunda hipótese, Z será a negação de A, tratando-se, portanto, da função lógica negação. Na terceira hipótese, a variável Z vai ser sempre igual a falso, independentemente do valor de A. E neste caso, na primeira linha Z é igual a A e a segunda linha Z será igual a A negado. Portanto, a gente chega à conclusão, portanto, observando a segunda coluna, que Z é igual a F, tratando-se de uma função constante e igual a F. Finalmente, a quarta hipótese, independentemente do valor da variável independente, a variável dependente é sempre igual a verdadeiro. Portanto, na primeira linha Z será igual a negado e na segunda linha Z será igual a A. Portanto, a conclusão que se tira é que nesta quarta hipótese Z é igual a V, a verdadeiro. Tratando-se, portanto, da função constante e igual a verdadeiro. Bom, agora, passando para o caso de uma função de duas variáveis lógicas, A e B, vamos ver o total de possibilidades de Z versus AB. Em primeiro lugar, as combinações possíveis de AB serão FF, FV, VF e VV. Por outro lado, as combinações possíveis de Z serão estas que se mostram de seguida. Pronto. Temos aqui um conjunto de 2 à quarta combinações, ou seja, 16 combinações para Z. Portanto, 2 levantado à quarta. O quarta vem de 2 ao quadrado, que é o número total de combinações possíveis das variáveis independentes. E, portanto, aqui o nosso n será igual a 2 ao quadrado, igual a 4, certo? E então aqui o m, que será as combinações possíveis de Z, será 2 levantado a n, que é 2 levantado a 2 ao quadrado, que é 16. Bom, agora avançando um pouco, agora que já se conhece, portanto, a definição de função lógica e os valores que ela possui, e também já se conhece, portanto, o conceito de tabela de verdade, vamos ver aqui algumas funções elementares de duas variáveis lógicas, sendo a primeira o i, ou and, em inglês, ilógico. Portanto, matematicamente, o i lógico exprime-se da seguinte forma: z igual a a e b, podendo-se também exprimir por z igual a a vezes b, ou z igual a b. Que variáveis é que esta função toma? Bom, quando as duas entradas A e B são iguais e iguais a verdadeiro, a saída Z será igual a verdadeiro. Por outro lado, nas restantes situações, a saída Z será igual a F. Portanto, para AB igual a F, teremos a saída igual a falso, não é? Para A igual a falso e B igual a verdadeiro, teremos a saída falso. Para A igual a verdadeiro e B igual a falso, teremos a saída igual a falso. Portanto, para a saída ser verdadeira, ambas as entradas têm que ser verdadeiras. Caso contrário, a saída Z será igual a falso. Bom, a representação funcional do AND é feita através desta tabela de verdade, em que do lado esquerdo tem-se as variáveis de entrada ou variáveis independentes e do lado
do lado esquerdo temos as variáveis independentes e do lado direito tem-se a variável dependente. Como se tem duas variáveis independentes, vai-se ter 2 ao quadrado combinações dessas variáveis e, portanto, tem-se 4 linhas na tabela de verdade, que é igual ao número de combinações das variáveis independentes. Uma forma fácil e expedita de desenhar a tabela de verdade, não é? Começando aqui pela variável da direita, escrevendo FV e depois, quando se passa para a variável da esquerda, duplica-se, escreve-se FFVV. Se por acaso tivesse aqui uma terceira variável, obviamente iria-se ter 8 linhas e, portanto, iria-se ter FV, 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 FV. Aqui teria-se FF, VV, FF, VV e finalmente aqui teria-se 2 vezes as ocorrências aqui, ou seja, F, 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 seguido de 4 vezes. Bom, então voltando aqui ao AND de 2 entradas, verifica-se que a saída é verdadeira apenas quando ambas as entradas são verdadeiras. Nos restantes casos, Z igual a F, ou seja, falso. A próxima função é o ou lógico, ou OR do inglês. O ou lógico matematicamente exprime-se como Z igual a A ou B, com o chapeuzinho virado ao contrário, ou então Z igual a A mais B. Que valores é que esta função toma? Portanto, temos então a nossa função lógica, que vai designar o ou lógico. Portanto, a função ela vai ser igual a falso apenas quando ambas as entradas A e B são iguais e iguais a falso. Nos restantes casos, o valor da nossa função é igual a verdadeiro. E, portanto dito de outra forma, basta uma das entradas ser verdadeira para a saída ser verdadeira. E, portanto, aqui temos o A igual a verdadeiro, ok? Independentemente do B ser igual a falso, a saída é igual a verdadeiro. Agora troca-se os valores, independentemente do A ser igual a falso, como o B é verdadeiro, a saída é verdadeira. Agora temos um caso particular em que ambas são iguais a verdadeiro, então a saída é verdadeira. A representação funcional desta função é a seguinte: do lado esquerdo tem-se as variáveis independentes e do lado direito o valor da variável dependente, sendo a coluna da direita o valor da função. E repare-se que a função é igual a falso somente quando as variáveis independentes são iguais e iguais a falso. Só um pequeno à parte. O ou lógico é também conhecido como a soma lógica ou a adição lógica. Contudo, não se pode, portanto, confundir a soma lógica com a soma algébrica, como é evidente, porque nem sempre se tem valores. Por outro lado, o ilógico também é conhecido como a multiplicação lógica ou multiplicação ou produto lógico. Bom, então conhecidas as duas funções elementares, o i e o or, vamos agora focar um pouco na álgebra de Boole. A álgebra de Boole foi introduzida pelo Sr. George Boole. Podemos observar aqui a fotografia. Isto aqui deu errado, vamos avançar. Portanto, foi introduzida por George Boole. Em 1854, o Sr. George Boole publicou o livro An Investigation of the Laws of Thought. Portanto, em português significa uma pesquisa ou investigação das leis do pensamento.
em que o livro foca-se em circuitos digitais, usando variáveis binárias. A propósito, o verdadeiro e falso são variáveis binárias, porque elas existem em par, ou seja, existem em binário. Neste caso, as variáveis usadas pelo Sr. George Boole são o 1 ou 0. São representações alternativas a verdadeiro e falso, respectivamente, e para nós vai dar algum jeito. É mais fácil, é mais intuitivo a compreender o conceito de 1 ou 0, ou seja, tudo ou nada, ou ligado ou desligado. A propósito, se se usar o valor 1 ou 0, no caso do AND, a multiplicação tem lógica, não é? Passa a redundância. Portanto, por exemplo, 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é igual a 1. Já no caso da soma lógica, isso é verdadeiro parcialmente, isto é, 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 0, 1 mais 0 é igual a 0 e 1 mais 1 é igual a 1 e não igual a 2. Portanto, 1 mais 1 é igual a 2 na soma algébrica. Na soma lógica, 1 mais 1 é igual a 1. Bom, então, portanto, este estudo propõe um sistema de operações lógicas operando com variáveis binárias. Comumente, um circuito eletrónico usa tensões positiva para representar o 1 e nula para representar o 0. Bom, então, em termos elétricos, usam-se tensões positiva e nula para representar o 1 e o 0, ou o verdadeiro e o falso. Podemos observar aqui este gráfico, em que o 0 é associado a 0 volt e o 1 associado à nossa tensão positiva. Normalmente, a tensão usada para alimentar os circuitos integrados digitais são os 5 volts. Eu digo normalmente porque existem outros circuitos que usam outras tensões de alimentação. E pior que isso, não usam, existem situações em que o 0 volt não é usado. Bom, então podemos fazer a seguinte associação. Então o 0 corresponde à tensão 0 volt e, portanto, corresponde à situação de falso, e o 1, lógico, será, portanto, corresponderá a 5 volt, portanto, neste caso, no caso mais comum e que corresponde a verdadeiro. Bom, esta representação designa-se por lógica positiva, em que o 1 é ativo a um nível alto, ou seja, o nível diferente de 0 é usado para representar o 1. Bom, avançando, vamos ver aqui então os símbolos utilizados dos dispositivos que realizam o I lógico. O símbolo é uma meia-lua em que A e B são entradas e na saída temos A vezes B. Isto aqui trata-se então do símbolo de um AND de duas entradas. Reparemos que aqui podemos ter várias entradas, mas isso fica para outra aula. O ilógico com N entradas também pode ser aqui representado da seguinte forma. Temos aqui a entrada 1, 2, etc. A entrada A, N. Na saída temos o produto das variáveis. No caso do OU lógico, temos aqui um símbolo um pouquinho mais complicado de desenhar. São necessários 3 arcos. 1, 2, 3. Este símbolo representa o OU de duas entradas, isto é, A e B, e na saída temos então o A mais B. Bom, generalizando, podemos ter então um OU com várias entradas, com N entradas, em que
temos aqui as entradas A1, A2, até AN. Então a saída será a soma dessas N variáveis lógicas. Portanto, temos então aqui algumas estruturas, já podemos então observar aqui algumas estruturas de dispositivos que geram uma função lógica. Estas estruturas, portanto, estes desenhos, são comumente designados por porta lógica. Bom, vamos agora ver a inversão lógica, ou o NOT, ou não. O dispositivo que implementa é o inversor lógico. Portanto, aqui na entrada temos a variável lógica A, na saída vamos ter a variável lógica A negada e este é o símbolo do inversor. É um triângulo com uma bolinha à frente. A bolinha significa negação. Então, a saída é o complementar da entrada, sendo a representação funcional em tabela de verdade desta função dada da seguinte forma. Como só temos uma variável, vamos ter duas levantado a uma linhas, ou seja, as combinações f e v de A, e na saída vamos ter então v e f, que é justamente as negações das variáveis de entrada. E a saída será A com uma barrinha por cima. Portanto, a barra inverte o valor lógico. Só optando-se por usar zeros e uns, na entrada temos as combinações 0 e 1, na saída tem-se as combinações 1 e 0, ou seja, os valores invertidos. Neste caso,